Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Dando continuidade aqui à exposição do Salmo 23, conforme eu estava falando no último vídeo, nós podemos ver que o Senhor, ele renova as nossas forças e ele é quem dá a direção para que nós prossigamos em caminhos certos, né? O Salmo 24 vai dizer: aquele que teme ao Senhor, Deus o instrui na decisão em que deve tomar. Então, a pior coisa que nós podemos fazer é seguir a nossa própria vontade, tomarmos decisões por nós mesmos. Né? Uma vez que eu me coloco, não na posição de bode, mas na posição de ovelha, Deus cumpre na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, as suas promessas. Promessas, como ele vai dizer lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de fazê-los prosperar e não causar-lhes dano, para lhes dar o fim a que desejais. Entendeu? Então, quando nós nos colocamos na posição de ovelha, Deus renova as nossas forças, Deus nos guia nas decisões que nós devemos tomar e Ele cumpre a sua promessa. E ele começa falando aqui no verso 4, ainda que eu ande por um vale escuro. Veja que ele fala aqui de ele andar por um vale escuro e não de ser guiado. Quem anda pelo vale, ele está andando por vontade própria. Ele não está sendo guiado, entendeu? E quantas vezes nas nossas vidas é assim? Pessoas se casam sem pedir direção para Deus e depois fica, Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Mas também você foi procurar seu esposo lá na balada, foi procurar na boca de fumo, foi procurar no bar, né? Então, não, aí você não pode culpar Deus por isso, porque foi uma escolha sua, uma escolha de não obedecer princípios, de antecipar, às vezes, o casamento, viver uma vida matrimonial sem cumprir os requisitos, se colocar debaixo de uma autoridade, sem cumprir os requisitos de fazer isso de forma pública e notória. E aí as pessoas, elas colhem o fruto daquilo que elas plantam, entendeu? Então, é uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma grande dificuldade, com certeza ela plantou. Mas nós servimos a um Deus misericordioso, a um Deus gracioso, que ele diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro, o vale da morte, veja que é a ovelha, é o próprio Davi falando. Ainda que eu tome a decisão de andar, aí ele continua dizendo que Deus, ele é um Deus misericordioso quando nós confiamos nele. Ele fala: eu não temerei, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus está comigo, tu me protege, me dirige. Eu quero dizer para você que ainda que você tenha tomado uma decisão que prejudicou a você mesmo, prejudicou sua família, trouxe grande prejuízo financeiro, espiritual, né? Trouxe vergonha para si, para sua família, né? Se nós confiarmos em Deus, Davi está dizendo aqui no Salmo 23, verso 4, que se nós confiarmos em Deus, nós não precisamos ter medo de nada. Porque Deus, ele é um Deus que restaura. Deus é um Deus expert, muito assim capacitado em transformar maldições em bênçãos. Veja o caso de Davi. Davi pecou contra o Senhor ali fazendo recenseamento. E aí Deus manda através do profeta as opções. Ah, você quer ser perseguido? Você quer que 70 mil pessoas de Israel morram? Você quer praga, peste? Ele fala o seguinte, ó. Ele conhecia a mão do Senhor. Ele falou, ó, eu quero uma coisa, esteja eu nas mãos do Senhor. E faça assim, o que ele quiser. Entendeu? E o Davi que estava querendo ali ver o quão grande era a sua fama, o seu poder, Deus permitiu ali que o anjo viesse, enviasse uma praga ali sobre Israel e matasse mais de 70 mil pessoas. Entendeu? Então, Deus, através disso, ele opera juízo, mas ele manifesta a sua misericórdia. E talvez você pode pensar assim, ah, não, mas quando Israel pecava, Deus mandava a mão, Deus
Deus agia de uma forma diferente, mas nós temos que ver o seguinte, que aquela dispensação, aquela época, era uma época, um pacto diferente, entendeu? Hoje nós estamos no pacto da graça, no pacto da aliança, né? E nós vemos que a lei que é entregue ali a um servo, quando há o pacto da graça, da nova aliança, ela é entregue pelo Filho, né? O pacto da graça, o pacto da misericórdia, entendeu? Então, o que Deus tem sobre a mim e sobre a sua vida é aquilo que ele quis dizer ali na parábola dos dois filhos, né? Do pai rico e dos dois filhos, do filho pródigo que muitos falam, né? Que havia um filho que ficou lá esperando que quando o filho pródigo chegou e o pai fez festa, ele murmurou, ele não se alegrou pela volta do filho pródigo, daquele que estava perdido à casa. E talvez foi essa a causa de o pai ter corrido para encontrar o seu filho, porque se o irmão encontra primeiro, o filho não retornava para casa, porque ele não ia manifestar misericórdia. Ele chega dizendo: pai, eu trabalhei, o senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus filhos. E aí o pai fala: você nunca me pediu, tudo que eu tenho é teu. Nós vemos que quando o filho pródigo retorna para casa, o pai não pergunta se ele gastou com meretrizes, o pai não pergunta em que ele gastou, mas ele o abraça, ele tem felicidade, ele coloca vestes brancas, um anel no dedo, um cinturão e coloca a sandália nos pés, dizendo a ele que ele era filho, que ele poderia se sentir à vontade, que ele não era escravo. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele renova as nossas forças, né? É Ele quem nos manda não temer a nada, pois o Senhor está conosco. É Ele quem nos protege, entendeu? E aí ele vai dizer aqui também no verso 5, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Aqui ele está, quando ele fala sobre isso aqui, ele está usando uma figura de linguagem ali do um contexto histórico, né, da época, enquanto um rei ele guerreava contra o outro, geralmente o rei vencedor pegava aquele rei que perdeu a batalha, os seus generais, né, os seus súditos mais importantes, e os prendiam em grilhões. E deixava ali, por uma questão de humilhação, vários dias sem que ele se alimentasse. E depois de alguns dias, ele preparava um grande banquete com festas, né? E aquele rei ali que perdeu a batalha era envergonhado na frente de todo mundo, enquanto ele tinha que ver o seu inimigo, né, participando de um banquete, ele ali com fome, em grilhões. E a única coisa que ele podia fazer era temer e também ranger os dentes, né? Mais nada, ficar com raiva. Então, quando ele está falando, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, Davi está se lembrando dessa figura de linguagem que, quem sabe, ele mesmo colocou em prática na sua época, né? Para dizer o seguinte, que quando Deus nos dá a vitória, o inimigo ele não pode tocar. Quando Deus muda a nossa história familiar, financeira, emocional, quando Deus envia a cura, o inimigo não pode impedir. A única coisa que ele pode fazer é tentar gritar e fazer barulho, como ele faz sempre nas lutas, em minhas lutas e adversidades. A única coisa que ele consegue fazer é barulho, e muitos crentes não sabem disso e entram em desesperos, desistem de seus casamentos, pedem conta no trabalho por falta de controle emocional e confiança no Senhor, entendeu? Porque o diabo é comparado a um leão desdentado. Você pode ver que, por exemplo, no Discovery e assim por diante, quando um leão ele quer de fato atacar, ele vai caladinho, ele vai bem calado e devagar e ele pega ali a sua presa. Um leão que ruge antes de atacar a presa, ele não está querendo pegar a presa, ele está querendo só afugentar. E o diabo é assim, às vezes ele afugenta as pessoas que não confiam no Senhor, as pessoas que não têm ali uma intimidade para entender que o pastor protege as suas ovelhas. Entendeu? Eu quero te falar, a proteção do Senhor é sobre você.
Quantas pessoas muitas vezes, né, elas são paranoicas, falam assim, poxa, que coisa de ruim que vai acontecer comigo hoje, né? Eu tô morando aqui nessa casa já há algum tempo, como é que vai ser minha semana? Talvez posso ser roubado, pode vir alguém ser violento, fazer alguma coisa comigo, e as pessoas ficam com expectativas de catástrofes, numa neura, elas entram numa síndrome do pânico somente pelos seus pensamentos que estarem distantes da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala aqui no verso 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. O que Deus está falando aqui é que não só aquele que é ovelha, ele deve esperar bondade, misericórdia, amor e coisas boas, mas também é isso que ele vive, porque eu vou ler de novo. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Então, para aquele que está em Cristo, aquele que é nova criatura, o que o aguarda todo dia é bondade, é misericórdia, é o amor, né? É a lealdade e a proteção do pastor que o conduz a pastos verdejantes. Eu quero dizer para você que Deus está te conduzindo a pastos verdejantes nesse exato momento. O que Deus tem para você não é enfermidade, não são lutas, não é que você seja mandado embora, não é o fim do seu casamento, porque enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele só curou, ele ressuscitou mortos, ele só fez cego enxergar, curou leprosos, ele só fez o bem. E é isso que Deus quer para você. João 10,10 vai dizer que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então o que Deus tem para você é o melhor dessa terra. O que Deus tem para o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa é a cura, creia nisso. Não aceite outro resultado, entendeu? Porque ele está falando, ó, certamente a tua bondade, o teu amor estarão comigo enquanto eu viver. Então pode ter certeza que o amor, a misericórdia, a reset do Senhor, ela te cerca. E ele termina dizendo, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Uma coisa que Davi queria, ele trazia muito prazer em estar nos cultos. Há quanto tempo você não vai nos cultos? Há quanto tempo você deixou de evangelizar, de buscar a Deus, de orar como você orava? Eu quero dizer que o diabo ele é muito astuto, ele não quer que você saia da igreja. Ele não quer que você deixe de acreditar que você tem a Deus. Ele só quer te desviar dentro da igreja. Fazer com que você deixe de orar, de ler Bíblia, de ir para a célula, de pegar discipulado, que você deixe as práticas do primeiro amor dentro da igreja para que você ache que está tudo tranquilo. Para que você ache que está tudo bem, mas eu quero te falar, não está nada bem. Assopre as brasas, porque Davi vai dizer lá no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, é que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor. Ele fala ainda que um exército me seque, o que eu quero é estar na presença de Deus. Então talvez você esteja cercado não por exércitos físicos de inimigos, mas por exércitos de demônios, né, querendo trazer angústia, depressão, suicídio, sofrimento, divórcio, bancarrota financeira. Eu quero te falar que o Supremo Pastor, ele tem bênção para você. Ele tem renovo de forças. Ele tem direção, mas você tem que seguir a direção de Deus, retornar à casa do Senhor, entregar o teu caminho, os teus projetos ao Senhor, para que Ele possa te direcionar, né? Porque mais inteligente é a ovelha que se submete do que o bode que sobe uma montanha e cai de lá de cima morto, entendeu? Então pense nisso aí, e eu quero que você entenda que o Senhor, Ele é o pastor, Ele é o pasto verdejante, Ele é aquele que nos faz entrar pela porta, Ele é aquele que nos guia e que nos cerca com as suas misericórdias e com as suas bênçãos a cada dia. O nosso pastor é o Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e pode ter certeza que o mais Ele vai fazer. Então fica aqui, né, o nosso segundo vídeo falando aí sobre o Salmo 23, e eu te aguardo nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva.
Se você quer estudar a Bíblia por si próprio, eu sou teólogo, eu tenho um curso aqui embaixo e ensino a fazer isso, a fazer análise imediata, análise histórica, econômica. Eu ensino você interpretações de textos bíblicos, entendeu? Nós temos o link aqui embaixo, se você também quiser pegar discipulado, aprender mais da palavra de Deus, nós temos o link aqui embaixo, se inscreva, né? E qualquer coisa nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço e que Deus o abençoe.